gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Ei, beleza! Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Patrícia Gil, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada quinta-feira para todos vocês. Hoje, dia da alegria. Claro, né? Oh, maravilha, hein, Assir? Todos os dias são alegres para todos nós, não é verdade? Né? É verdade. Eu sempre falo o seguinte, quando alguma pessoa me reclama alguma coisa, fica reclamando, sabe? Você sempre tem uma pessoa, um amigo, uma pessoa que... Reclamão. Reclamar alguma coisa. Eu falo assim, você está enxergando bem? Estou. Você está ouvindo bem? Estou. Suas mãos estão funcionando? Estão. Você está andando? Estou. Beleza, então você está andando, está enxergando. O que você quer mais? Deus te deu toda a saúde do mundo. Reclamar para quê? Enfrente as vicissitudes da vida, né? E vai pra frente, é isso, né? Cirantão, eu falo que a alegria é a coisa mais séria da vida, né? É como um bálsamo, assim, que você vai entrando e a alegria vai passando, anima as outras pessoas. Muitas vezes o amor, ele fica, como se diz, né? Escondidinho. É verdade. Mas o bom humor, ele salva. Se você tiver bom humor, claro, transforma. Bom humor é tudo na vida. Aliás, falando nisso, Patrícia, nós vamos falar hoje aqui de algumas coisas, né? Por exemplo, a prisão ontem, né? Na CPI do ex-diretor Roberto Ferreira Dias, né? Aí eu fico pensando assim o seguinte, eu acho que quando as pessoas, por exemplo, um presidente da República, um governador do estado, um prefeito da mais humilde cidade, quando ele se elege, né, ele é um escolhido de Deus, porque a pessoa tem a responsabilidade de comandar uma comunidade, comandar um estado, comandar uma cidade, comandar um país. Não é verdade? Então as pessoas têm que estar ali em nome de Deus para fazer tudo. Aí o cara vai exercer um cargo, eu já não sou muito simpático com esse negócio de nomeação política, né? Os políticos têm aquela vontade de colocar pessoas em certos lugares. Da sua confiança, Da sua confiança. Né? Por quê? O cara fazer falcatrua e ele levar vantagem? Né? Aí eu estava vendo aquele sujeito ontem, quando ele foi preso, eu falei assim, meu Deus do céu, será que ele não imaginou que um dia ele podia ser preso? Já foi exonerado, Já foi exonerado, já perdeu o emprego, quer dizer, uma série de coisas, porque a pessoa age mal. Claro. Na hora de exercer uma função pública, que ele tinha que trabalhar com honestidade, fazer as coisas tudo às claras, aí o cara vai fazer a coisa errada. Exatamente, e depois, mentindo, né, descaradamente. E mentindo depois. O que acontece, Patrícia? Acontece o seguinte, acontece que depois nada fica encoberto, um dia se descobre. Não, ontem o que aconteceu? Ele mentiu durante o depoimento pela manhã, continuou mentindo à tarde, disse que o encontro no shopping Brasília foi ao acaso, foi casual. E aí veio a CNN, o que aconteceu? Julgou os áudios, né, do Dominguete e aí descobriu que estava tudo combinado, tudo armado. Tudo armado. Quer dizer, então, olha aqui, aí eu fico vendo, né, as pessoas, quantos escândalos a gente conhece, né, das pessoas agindo mal, agindo com falta de ética. Com falta de ética, com tudo. Então eu fico vendo assim, o que adiantou, né? Você vê, por exemplo, certas pessoas que usaram e abusaram do serviço público para se enriquecer. E depois o cara acha que vai ter uma vida maravilhosa, aí vem os problemas. Às vezes, o problema não dá nele não, dá na família, né? Dá na esposa, dá nos filhos, nos netos. Saúde abalada. Saúde abalada, a pessoa começa a sofrer. Por quê? Porque foi desonesto também. Né? Não é dizer que Deus pune, não, mas a própria vida bate nas pessoas, não é verdade? Né? Deus educa, é como né? aquela coisa que minha mãe faria, língua paga, língua fala, língua paga. Não? O que eu fico pensando na CPI, Cirantão, que eu falo assim, 528 mil mortes só no Brasil, 4 milhões no mundo inteiro, 1/8 da população que morreu está aqui no Brasil. E aí, com essa quantidade de pessoas que perderam suas vidas, seus entes queridos, né, as famílias, eles procurando comprar uma vacina indiana, sem aprovação da Anvisa, não tem aprovação, mais caro, né? Num shopping em Brasília, tomando cerveja
e comprando de um policial militar. Olha que história. É isso mesmo, o policial produção? militar aqui de Minas Gerais, né? Ô, O cara é louco! cabo da polícia. Aliás, eu não sei como é que está vamos dizer, a vida funcional dele na Polícia Militar. Será que ele tem essa folga toda para ser vendedor de vacinas? Olha, ainda ontem eu perguntei para a doutora Silvana Lobo, ela que é defensora pública, Sei. trabalha na Justiça Militar, se tem alguma brecha na lei com relação ao exercício do policial militar. Ele não podia fazer isso, Ele não. pode trabalhar para outra empresa, pode fazer o chamado bico? Não pode, não pode, policial militar, ele é casado com a instituição, ele tem que servir 100% de exclusividade. Ele não pode ter sociedade nem com a mulher dele para abrir uma loja. Não pode nada. E tem pessoas que fazem aí um esquema, né? Fundam empresas e etc. tal, em nome de laranjas e etc. tal, porque eles têm função pública, né? E a Silvana ainda explicou. Você imagina só, Cirantão, passou um furto, alguém furtou meu celular. Eu ligo lá, o Dominguete, que é cabo, não vai estar preocupado em resolver a minha situação. Ele está preocupado em vender a vacina, que ele vai ganhar milhões e milhões. É verdade. Você já pensou, presta bem atenção, uma compra de 400 milhões de dólares e que eles ganhariam de propina $1 por cada vacina. Cada vidrinho daquele tem 3 vacinas. Né? São três doses. 3 doses. Então, cada dose daquela são $3. Hoje o dólar está a 5 e não sei quanto, mas vamos pôr R$5. Né? São R$15 que a pessoa ganha de cada... 400 milhões de doses, 400 milhões de... Vai ser 400 milhões de vacina, são 400 milhões de reais, são 400 milhões de dólares. Olha para você ver que coisa impressionante, né? O Pedro Augusto, nosso telespectador, está perguntando aqui. Ele fala assim, Patrícia Joe, essa prisão lá na CPI da Covid, ela é legal? Essa dúvida é muito comum, legal, né? porque a CPI ela tem força de polícia quando necessário, né? Houve um problema porque outras pessoas mentiram e não foram presas. Então, houve até entre os membros da CPI alguma discordância por causa da prisão do sujeito. Mas, na verdade, eles podem prender. O presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz, ele deu a voz de prisão e ele justificou, né, Cirantão, o falso testemunho. Está lá tipificado no artigo 301 do Código de Processo Penal, você mentir. Só que aí muitos alegam que ele não estava em juízo, que é inconstitucional e tudo mais. Mas a pessoa se propõe aí à CPI. Né? Fica o dia inteiro sobre as câmeras, porque eles são melhores até do que a gente. Eles olham para as câmeras assim, né? Mais do que eu e você aqui. Eles olham, encenam, fazem as coisas todas. E aí mentindo o tempo todo. A gente acostumou ver todos esses caras mentindo em CPI. Eu lembrei aqui ontem, né, da CPI dos anões, né, que falava assim com um sujeito assim, essa fazenda, eu falei assim, fazenda? É do senhor, eu falei assim, eu tenho fazenda? Nunca fui lá. Aliás, é uma coisa interessante, né? O cara não tem nada na vida. Aí entra para política e tal, etc. Logo ele já tem fazenda. Né? Olha, parece que é um visgo, né? O cara tem que ter fazenda. É o que eu falei, por exemplo, aquele problema do sítio lá de Atibaia do Lula. O Lula, ele é um homem que veio do nada, que trabalhou, que foi líder sindical e tal, ganhou seu dinheiro. Pô, o Lula não pode ter um sítio? Claro que pode ter. Precisava pôr o sítio na mão, em nome de outro. Eu vou responder. Para dizer que o Lula não vai ter, o sítio não é dele, ele não tem sítio. Não, ele pode ter um sítio sim, porque é direito dele ter um sítio, por que não? Claro, não, claro. Todo mundo pode ter. Né? Ninguém é desobrigado, ninguém é impedido de ter alguma coisa, de morar bem. Eu digo sempre o seguinte, Patrícia, eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que as pessoas têm que morar bem, as pessoas têm que dormir bem, comer bem, têm que se alimentar bem, tem que passear, tem que curtir a vida. Claro. Não? Mas sem essa de ser, essa usura de ser rico demais, claro, de ter coisas demais. O sujeito tem uma fazenda, 2 ou 3 fazendas, ele tem a fazenda porque ele tem muito empregado, ele produz, ele mata a fome das pessoas, que ele está produzindo alimento e tal, tudo bem. Mas o dia que ele morrer, as fazendas são empresas
e alguém vai tocar as empresas, ele não vai levar nada para Não vai levar nada para a sepultura dele. Gaveta. Não tem gaveta. Não cabe, não tem como levar. Quer dizer, o cara não leva riqueza nenhuma, porque ele está aqui em nome de Deus, né? Porque Deus escolhe aquelas pessoas mais inteligentes para tocar um ramo de negócio, para ter... O empresário que tem 10 mil funcionários, não? Que ele tem né? 30 mil pessoas Sustenta dependendo muitas dele, famílias. não é verdade? Né? Agora, morreu, ele não deixou nada. A empresa está lá, quem vai tocar a empresa são os seus herdeiros ou alguém que ele desejou que seguisse com a empresa, etc. Tal, e a empresa vai seguir a vida dela. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele inclusive disse uma frase ontem que eu acho sensacional. O problema não é ser rico, não é acusar riqueza. O problema, o vergonhoso, é você esconder e não querer pagar impostos. É verdade. Então, se a pessoa é rica, ela tem que gostar de pagar imposto. Eu sempre falo assim, eu tenho um empresário brasileiro que me dá muita admiração, que é o Silvio Santos. O Silvio Santos, tudo que ele faz, ele já põe um imposto para ele pagar. Ele nunca teve problema nenhum porque não pagou imposto. E agora já tem gente que quer ter empresa, quer ter tudo e quer, né, não quer pagar imposto, esconder. Daqui a pouco a gente volta, vamos continuar falando de CPI, agora aqui em Belo Horizonte.